Americanos, um homem e uma mulher, dividiram 1,4 bilhões de dólares obtidos pelo prêmio Nobel que receberam de economia em 2009. E essa premiação foi pelos trabalhos de ambos sobre governança econômica, como se entende, né, que é exercido o comando, a autoridade de empresas e sistemas econômicos. Um dos premiados, essa senhora, Elinor Ostrom, né, o trabalho dela de governança econômica, né, tem um aspecto muito interessante. Convencionalmente acreditava-se que a propriedade comum ela é mal gerenciada e deveria ser regulada por autoridades centrais ou privatizada, né? É sempre assim, né? Você privatiza o recurso natural ou o governo tem que regularizar e regulamentar e ele que atua, né? Ela fez um estudo bem interessante com vários, né, locais e ela percebeu que os recursos seriam melhores por quem utiliza, melhores trabalhados por quem utiliza de tais recursos. Já Oliver Wyman, o trabalho dele se liga à questão dos limites da firma, das empresas, né? Que a competição de mercado é limitada, né? As empresas são mais capacitadas para resolver os conflitos que o próprio mercado. Então ele estudou as condições para que as companhias ganhem espaço na resolução dos conflitos, né? E, obviamente, os limites para isso, né, dando uma certa liberdade ao mercado para resolver as questões do seu mercado. Com essa breve introdução no campo da economia, vamos falar um pouco da governança de uma empresa ou da empresa onde atuamos, né, que é o tema de hoje. Vocês estudaram muito o tema empreendedorismo, né? Mas o empreendedor é aquele que inicia uma atividade. E as empresas bem-sucedidas acabam crescendo. Quando elas crescem, não dá para um dono controlar tudo, né? Fica uma coisa quase que impossível. E há então a necessidade de se contratar gestores profissionais, né? Ainda bem, né, que é o nosso mercado de trabalho, né? Esse gestor profissional ele vai ser delegado a ele o poder de tomar decisões e por isso ele vai receber uma remuneração. É uma coisa interessante, né? Porque nem sempre o proprietário ou os proprietários, acionistas de uma organização, têm os mesmos interesses que o gestor, né? Chamo isso de oportunismo administrativo, né? Quando o gestor busca dos próprios interesses por meio de uma artimanha, né? Então nasce o que se entende por relação de agência, quando uma ou mais pessoas contratam uma ou mais pessoas como especialistas em tomar decisão para executar um serviço. Obviamente, isso gera um custo de agência, né? É a soma de todos os custos de incentivo, monitoramento, cumprimento e das perdas financeiras individuais contraídas pelos donos,
porque as estratégias de governança não conseguem garantir a obediência completa do agente. Bom, vamos falar de uma família que fundou na cidade de Poços de Caldas, em 1924, um banco. João Moreira Salles, ele abre a casa bancária Moreira Salles. Em 1933, Walter Moreira Salles, filho mais velho, com então 20 anos, assume o comando dessa casa bancária. Deveria ser modesto, mas ele vira embaixador do Brasil em Washington, e aí o banco deles cresce. Em abril de 1967, eles fazem uma fusão, que na verdade foi uma incorporação, o Banco Agrícola Mercantil do Rio Grande do Sul, a Agrimer. Né? Os bancos tinham mercados diferentes, um mais concentrado em Minas, outro mais no Rio Grande do Sul. Né? E as safras agrícolas são em períodos diferentes também. E esses bancos viviam muito de empréstimos para financiamento de safras agrícolas. Né? Bom, em 2007, o banco, ainda sob o controle da família Moreira Salles, né, já era presidido por Pedro Moreira Salles Neto, né, filho do Walter. Né? O Pedro nasceu em Washington, quando o pai era embaixador. Né? Bom, a crise de 2008 foi um grande marco, né? E o Unibanco estava com notícias de que as coisas não iam bem. E foi quando eles fizeram a fusão com o Itaú. O Pedro Moreira Salles é hoje o atual presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú Unibanco. Né? Agora, Walter Salles, que é irmão de Pedro, e de outro cineasta, João Moreira Salles, e meio-irmão do editor Fernando Moreira Salles. Né? Esse Fernando é filho do pai, né, com a Helen Matarazzo. Né? Bom, o Walter Salles é um ator de filmes premiados internacionalmente. Vocês devem ter ouvido falar do Central do Brasil, né, que recebeu uma aclamação internacional e teve indicações até para o Oscar, né? Melhor filme estrangeiro e melhor atriz para Fernanda Montenegro. Abril Despedaçados, com o Rodrigo Santoro estrelando, nomeado para o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro. Né? Filmes que tiveram distribuição internacional. Ele foi eleito um dos 40 melhores diretores do mundo pelo The Guardian, o jornal britânico. O maior sucesso dele tem sido até agora o Diários de Motocicleta, um filme sobre a vida de Ernesto Guevara, né? Depois ficou conhecido como Che Guevara na Revolução Cubana, antes da Revolução, uma viagem que ele fez, muito bonito o filme na América Latina, né? Uma viagem de motocicleta. Né? Enfim, ele já... Em 2012, ele dirigiu um roteiro, né, uma adaptação de um livro de Jack Kerouac, On the Road, com produção de Francis Ford Coppola. Né? Eu poderia falar do irmão editor, do outro irmão também cineasta, né? E nós teríamos aí muito a falar dessa família. Agora, e o banco? E os negócios da família? Né? São acionistas. Um faz parte lá do conselho, mas os outros não querem nem saber do banco, a não ser receber os dividendos e poder tocar a sua vida pessoal fazendo investimentos na cultura. Aliás,
um ramo que a família Moreira Salles sempre prestigiou, né? Então, como governar aquilo que você é dono sem estar lá, né? É isso, governança corporativa, um conjunto de mecanismos adotados para gerenciar as relações entre os stakeholders relevantes, né? E para determinar e controlar a orientação estratégica e o desempenho da organização. É um meio que as grandes corporações utilizam para estabelecer boas relações entre os proprietários e os membros dos cargos de primeiro escalão, né? Envolve supervisão, onde pode haver conflitos de interesses entre proprietários, gerentes e membros de conselho administrativos, né? E brigas entre proprietários e o conselho e o CEO numa empresa dessa costuma sair em manchetes, né? E sempre nas páginas econômicas, é uma coisa ultra discutida, né? E vivida, né? Então, como fazer isso? Bom, eleição de conselheiros, orientação geral da estrutura e da estratégia da corporação, a questão de como vai ser remunerado o CEO, né? A gente não fala em remuneração como, por exemplo, um presidente da República que recebe um salário de 39 ou 37 mil reais. Nós estamos falando aí de gente que recebe coisa de bi, né? Coisa de 5 bi ao ano, uma coisa assim, né? É muito dinheiro e obviamente muita responsabilidade. Do meu ponto de vista, não tanto quanto do presidente da República, mas isso é uma questão de governança que foi estabelecida no Brasil e o salário do presidente é um salário baixo, assim como de todos os executivos no plano político. Talvez seja essa uma das razões para a qual a gente não atrai talentos para a administração pública, não digo nos cargos eletivos, porque aí há uma disputa razoável, né? Mas os demais escalões das empresas públicas e nos governos, né, são cargos com remuneração muito inferior ao que o mercado oferece para criar a sua governança, né? É óbvio, os conselheiros, os acionistas não querem ver os seus negócios sendo dirigidos por alguém sem capacidade, sem lhe trazer resultados, né? Porque o objetivo é justamente assegurar o bom desempenho da organização e criar valor para os acionistas. Bom, sobre governança corporativa temos que começar a defini-la, né? O Hitt, um dos autores que eu gosto, né, diz que é o conjunto de estratégias utilizadas para administrar, né, a relação entre os acionistas e é utilizada para determinar e controlar a direção estratégica e o desempenho das organizações, né? Nós temos no Brasil o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né, que é um instituto onde pessoas, inclusive, entram lá para poder fazer parte de conselhos de empresas, né? Possivelmente uma carreira para administradores, né? Bom, governança corporativa para o Instituto Brasileiro é o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas. Envolve os relacionamentos entre acionistas cotistas, conselho de administração, diretoria, auditoria independente e o conselho fiscal. As boas práticas de governança corporativa têm a finalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar seu aspecto ao capital e contribuir para a sua perenidade, né? Normalmente nós temos três mecanismos de governanças internos, né?
Vou falar sobre eles agora. Bom, um mecanismo é a concentração da propriedade, né? Quando um acionista detém pelo menos 5% de uma grande corporação, ele é considerado um acionista importante, né? E a propriedade, estando concentrada em poucos donos, né, esses podem exercer influência nas decisões estratégicas. Hoje, a criação dos fundos de pensão, né, tem tido forte participação em controles de algumas empresas. E os próprios os fundos dos funcionários do Banco do Brasil, da Petrobras, de vários fundos de pensões, e isso foi objeto aí de denúncias em alguns deles por falta, aí sim, falta de governança no próprio fundo, né? Eu vi conflitos aí de agência importantes, né? Agora, o BNDES, por exemplo, tem sido um forte acionista em algumas instituições públicas que foram privatizadas, né? Então, se percebe que é 5% de uma grande corporação se já você é alguém respeitado. Agora, imagina o que é 5% disso, né? É uma fortuna que vai para o Forbes, né? Bom, obviamente, os acionistas, mesmo afastados, eles querem controlar o que está sendo feito na organização. E aí é a participação no conselho de administração. Pode ser direta, né, por alguém acionista ou alguém contratado para ir lá, né? Por essa razão, os acionistas principais, né, elegem os conselheiros, né, que são grupos de pessoas com a responsabilidade de atuar com os interesses dos proprietários e monitorar e controlar formalmente os altos executivos da corporação. Como eu disse, pode ser membros internos, né, gerentes de alto nível eleitos para o conselho, né, membros externos relacionados com a empresa que não estão envolvidos no dia a dia da empresa, mas que têm algum vínculo, e membros externos que são aconselhadores independentes, às vezes em cargos de gerência em outras empresas. E a outra maneira é a estratégia de trabalhar a remuneração dos seus executivos, né, para uma busca do alinhamento dos interesses dos gerentes de alto nível com os proprietários, né, por meio de salários, bônus e remuneração de incentivos de longo prazo, como concessões e opções de compra de ações, né? Os incentivos de longo prazo são utilizados, pois as decisões estratégicas costumam trazer resultados apenas em longo prazo, né? E remuneração por meio de ações para que eles passem a se interessar pelo resultado da empresa da qual ele passou a ter parte, né? Então, são maneiras encontradas de alinhar os interesses dos executivos ao da corporação. Tá aí a nossa bibliografia e espero que vocês tenham gostado desse assunto que eu acho que é muito importante, porque a gente passa a perceber que uma pessoa não manda, né? A governança ela está em toda parte, na política, né, no sistema político, porque o sistema político nosso envolve vários decisores. Ele é baseado no tripé, né, esse tripé da democracia, né, dos poderes, né, democráticos, que é o executivo, o legislativo, o judiciário. Então, o poder não está concentrado em um, né? É interessante isso porque muitos acreditam que alguém chegando no poder, né, a presidência, ele pode tudo, quando na verdade ele pode executar algumas coisas, né, dentro
do que foi estabelecido como governança. E não é só isso, existem outros poderes, né? Por exemplo, o poder da imprensa, de estar aqui ou lá, né? Muita gente tem criticado a Rede Globo por ela exercer um certo poder no país de manipular as pessoas a favor ou contra determinados governos, né? E é interessante que eu assisti durante a minha vida, né? Esse poder está a favor de governos que a gente não gostaria, estar contra governos que a gente gostaria, que a gente gostava e percebia essa manipulação mais acirrada, né? Mas de uma maneira geral isso acontece, né? E nas empresas não é muito diferente, né? O CEO está lá, mas está sendo vigiado por conselhos, né? E obviamente há conflitos, né? É claro que um grande executivo ele quer ter o melhor salário possível, né? Mas os proprietários não querem dar o melhor salário possível, eles querem dar algo que faça com que ele trabalhe, né? E, enfim, é uma relação muito interessante isso, né? E acho que é um tema que eu gosto muito. Obrigado, até mais, até amanhã, né?